Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Minutos. Eu sou a professora Edinara e hoje iremos resolver alguns exercícios de combinação. Bom, continuando os nossos estudos de análise combinatória, vamos aqui resolver o nosso primeiro exercício de combinação. Então, aqui no enunciado temos: quantos triângulos ficam determinados pelos pontos distintos A, B, C, D e E da circunferência abaixo? Então, aqui na circunferência eu tenho 5 pontos distintos e desses 5 pontos distintos eu preciso de 3 para formar um triângulo. Então, eu quero formar vários triângulos aqui diferentes utilizando esses 5 pontos distintos. Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui da combinação para tentar resolver essa questão. Lembrando aqui que na fórmula, N representa a quantidade total de elementos e P representa a quantidade de elementos por grupo, quantidade total de elementos por grupo. Então, o N aqui significa o quê? A quantidade total de pontos que eu tenho na circunferência. E eu tenho quantos pontos aqui na circunferência? 5 pontos. E P, como é a quantidade total de pontos por grupo, aqui para formar um triângulo eu preciso de quantos pontos? 3. Então, aqui eu tenho um caso de uma combinação de 5 elementos tomados de 3 a 3. Vai ficar como? Agora é só substituir, então, esses valores aqui na fórmula. 5 fatorial sobre 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Agora é só calcular. 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial. O 5 eu vou abrir até o maior número aqui embaixo, que é o 3, para poder simplificar. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. 3 fatorial aqui está embaixo, com 3 fatorial que está aqui em cima, eu posso cortar, né? 5 vezes 4, 20. Aqui embaixo eu tenho fatorial de 2. Fatorial de 2 é a mesma coisa que 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2 mesmo, né? Então, aqui dividindo 20 por 2, 10. Então, significa que, utilizando esses 5 pontos que eu tenho sobre a circunferência, eu posso formar 10 triângulos diferentes. Vamos, então, para o nosso segundo exercício. Um supermercado está selecionando entre 10 candidatos que se apresentaram 4 funcionários para desempenhar a função de caixa. De quantas maneiras diferentes pode ser feita essa escolha? Então, nesse caso aqui, o N representa o total de candidatos que temos. Quantos candidatos nós temos no total? 10 candidatos. E P representa quantos desses candidatos vão desempenhar, então, a função de caixa. São 4 candidatos. Então, aqui nós temos um caso de uma combinação de 10 elementos tomados de 4 a 4. Então, agora é só substituir os valores aqui na fórmula. Então, vai ficar 10 fatorial sobre 4 fatorial, 10 menos 4 fatorial. Agora é só resolver, então, aqui o cálculo. 10 fatorial, 4 fatorial, 10 menos 4, 6 fatorial. Então, para simplificar, eu vou abrir o 10 até o maior elemento aqui de baixo, que é o 6 fatorial, maior número, né? Então, vai ficar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial.
sobre 4 fatorial, 6 fatorial. Então, 6 fatorial que está em cima com 6 fatorial que está embaixo, eu corto. Então, o que sobrou? Sobrou essa multiplicação. Então, sobrou 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 sobre o fatorial de 4. O fatorial de 4 é o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, agora é só eu realizar aqui essa multiplicação. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que dá 5.040. E aqui 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 24. Agora eu dividindo 5.040 por 24, o resultado é 210. Então, eu posso fazer essa escolha, né, de 210 maneiras diferentes. Então, gente, vamos agora para o nosso terceiro exercício. Uma comissão de 4 homens e 3 mulheres deve ser escolhida dentre 6 homens e 5 mulheres. De quantos modos diferentes pode-se escolher a comissão, sabendo-se que os membros dessa comissão terão funções idênticas? Então, perceba aqui o seguinte: de 6 homens, eu vou precisar de 4 homens para formar a comissão. De 5 mulheres, eu vou precisar de 3 mulheres. Então, eu tenho uma combinação aqui, ó. Dos 6 homens, eu vou precisar de 4. E de 5 mulheres, eu vou precisar de 3 mulheres. Para saber, então, a quantidade de modos diferentes que eu posso escolher essa comissão, utilizando lá o princípio fundamental da contagem, eu vou multiplicar o resultado dessas duas combinações. Então, eu vou resolver aqui separadamente, cada uma, para depois, no final, multiplicar o resultado delas. Então, vamos fazer aqui primeiro a combinação de 6 elementos tomados de 4 a 4. Vai ficar como? 6 fatorial sobre 4 fatorial, 6 menos 4 fatorial. Resolvendo então aqui o cálculo, 4 fatorial, 6 menos 4, 2. Aqui então eu vou abrir o 6 até o maior número aqui de baixo para simplificar. Então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. 4 fatorial com 4 fatorial eu corto. 6 vezes 5, 30. E o fatorial de 2 é o quê? 2 vezes 1, que é igual a 2 mesmo. 30 dividido por 2, 15. Então, já tenho aqui o resultado da combinação de 6 elementos tomados de 4 a 4. Agora, eu vou fazer o cálculo da combinação de 5 elementos tomados de 3 a 3. Então, vou fazer aqui embaixo. Combinação de 5 elementos tomados de 3 a 3. Então, substituindo aqui na fórmula, eu tenho 5 fatorial sobre 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial, 2 fatorial. Aí eu vou abrir o 5 até o maior número aqui de baixo, que é o 3 fatorial, para simplificar. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. 3 fatorial com 3 fatorial eu corto. Agora é só multiplicar aqui, ó. 5 vezes 4, 20. Fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é 2. 20 sobre 2, 10. Então, já descobri
o resultado da combinação de 5 elementos tomados de 3 a 3. Aí agora, utilizando o princípio fundamental da contagem, eu vou multiplicar esses dois resultados aqui, dessas combinações. 15 vezes 10, 150. Então, significa que essa comissão ela pode ser escolhida de 150 maneiras diferentes. Bom, vamos para o nosso quarto e último exercício de hoje. Numa universidade, será formada uma comissão composta de 4 biólogos e 3 médicos, escolhida dentre 7 biólogos e 8 médicos. De quantas maneiras diferentes essa comissão pode ser formada, sabendo-se que todos os membros da comissão terão cargos idênticos? Então, o que acontece aqui? Acontece que eu tenho um total aqui de 7 biólogos, né? 7 biólogos. E desses 7, para formar a comissão, eu só vou precisar de 4 biólogos. E eu tenho um total de 8 médicos. E desse total de 8 médicos, eu vou utilizar 3 médicos. Eu preciso de 3 médicos para formar a comissão. Então, eu tenho uma combinação então, dos 7 biólogos, eu preciso de 4. Então, uma combinação de 7 elementos tomados de 4 a 4. E uma combinação de 8, porque eu tenho 8 médicos, e desses 8 médicos eu vou precisar de 3 médicos. Então, eu tenho uma combinação de 8 elementos tomados de 3 a 3. E, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou multiplicar os resultados dessas combinações para eu descobrir de quantos modos diferentes eu posso formar essa comissão. Então, eu vou começar aqui resolvendo primeiro a combinação de 7 elementos tomados de 4 a 4. Então, uma combinação de 7 elementos tomados de 4 a 4, eu vou substituir aqui na fórmula. Então, 7 fatorial sobre 4 fatorial, 7 menos 4 fatorial. Sete fatorial, 4 fatorial, 7 menos 4, 3. Agora eu vou abrir o 7 até o 4 fatorial, que é o maior número, para poder simplificar. Então, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial, 3 fatorial. 4 fatorial com 4 fatorial eu corto. Então, agora é só eu realizar essa multiplicação. 7 vezes 6 vezes 5, 210. O 3 fatorial. 3 fatorial é a mesma coisa o quê? Que 3 vezes 2 vezes 1. Então, vai ficar o quê? 210 dividido para 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 210 dividindo para 6 é igual a 35. Então, significa que a combinação de 7 elementos tomados de 4 a 4 é igual a 35. Bom, continuando agora, aqui vamos calcular então a combinação de 8 elementos tomados de 3 a 3. Então, combinação de 8 elementos tomados de 3 a 3. Então, substituindo aqui os valores na fórmula, eu tenho 8 fatorial sobre 3 fatorial, 8 menos 3 fatorial. Então, vamos calcular agora. 3 fatorial, 8 menos 3, 5 fatorial. Agora eu vou abrir o 8 até o 5 para poder simplificar. Então, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 3 fatorial, 5 fatorial.
Aqui 5 fatorial com 5 fatorial eu corto. E realizo aqui essa multiplicação. 8 vezes 7 vezes 6, 336. Fatorial de 3. Fatorial de 3 é o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Então, vai ficar 336 sobre 6. 336 sobre 6, 56. Então, aqui o que isso significa? Significa que a combinação de 8 elementos tomados de 3 a 3 é igual a 56. Então, para eu descobrir quantos modos diferentes essa comissão poderá ser formada, eu vou multiplicar aqui 35 vezes 56, que é igual a 1960. Então, significa que essa comissão pode ser formada de 1960 maneiras diferentes. Bom, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho. Até mais!